Uma boa noite a todos. Que todos se sintam acolhidos nessa casa de amor, nessa casa de oração, nessa casa de esperança. Assim como as pessoas que nos assistem pela TV Seara do Mestre, que também se sintam acolhidos por todos nós, por toda a energia que emana dessa casa. Nosso tema na noite de hoje: vitória sobre a depressão. Em primeiro lugar, esse tema é um tema do nosso cotidiano. É um tema há muito tempo digno de preocupações, de estudos, de busca cada vez maior de medicamentos, os mais variados possível, em auxílio às pessoas que sofrem pelo mal da depressão. Foi a primeira vez que eu ouvi se falar de uma doença que aos poucos ia virando uma epidemia e depois uma pandemia, porque tomou conta do mundo inteiro, sendo uma doença não infecto-contagiosa. A gente consegue entender bem uma doença que se multiplica e que se alastra por uma população mundial quando essa é contagiosa. Mas como entender uma doença que não é contagiosa atingir proporções tão grandes? Uma doença que não passa de um ser humano para o outro? Uma doença que não está no corpo? Como se alastra tanto assim? As estatísticas que nós temos é que 15% das pessoas no mundo sofram por depressão. Sendo que nas mulheres ainda é mais. Nas mulheres esses índices chegam a 25%. O que quer dizer isso? Que de cada 100 pessoas que nós convivemos, 15 têm depressão, no caso dos homens, e 25 de 100 têm depressão no caso das mulheres. Então esse é um índice muito grande. E de onde vem a depressão? Então os estudos científicos dizem que existem dois tipos de depressão. Uma depressão chamada primária e uma depressão chamada secundária. A primária, o ser reencarnante, o ser que vem para essa missão de viver, de conviver, de estar aqui na Terra, já viria no seu cérebro com algumas dificuldades, com algumas carências de algumas substâncias, de alguns mediadores químicos em seu cérebro, e queria desenvolver a depressão por ter uma menor quantidade dessas substâncias a nível cerebral. Substâncias do tipo serotonina, do tipo dopamina, que são as principais. Tanto é que as medicações, a grande maioria delas, elas vão agir diretamente sobre serotonina e sobre dopamina. Noradrenalina também algumas. Como que essas substâncias químicas agem a nível cerebral? Algumas delas vão fazer com que essa serotonina e dopamina, de alguma forma, aumente no nosso cérebro. Então, tem algumas enzimas que destruiriam essas substâncias, que a medicação vai lá e bloqueia essa enzima, ela não é destruída e ela fica em maior contato com os nossos neurônios. E em maior quantidade. Algumas outras medicações entram em contato com outras enzimas e fazem com que essa serotonina ou dopamina seja produzida em maior quantidade e circule de neurônio para neurônio, nos causando um certo bem-estar. Essas substâncias diminuiriam a nossa ansiedade, diminuiriam o nosso medo e diminuiriam também a tristeza, a depressão. Mas o que é depressão? Nós costumamos dizer que a depressão é uma doença de muitas faces.
Não é simplesmente ficar chorando num canto. Não. Numa criança, por exemplo, ela se manifesta de maneira diferente do adulto. Uma criança, até pela falta de compreensão dela, ela pode não ficar chorando. Não sabe nem expressar direito seus sentimentos. Muitas vezes a depressão na criança vai se manifestar através de uma grande agitação. Onde a criança não para. Ela fica inquieta. Ela fica agitada. A criança pode brigar. Ela pode agredir. Ela pode morder um coleguinha na escola. Ou a criança pode ficar ao contrário disso, quietinha, isolada num canto, parada, apática, numa sala de aula ou em casa, quase não fala, quase não se manifesta, come pouco. E muitas vezes passa desapercebido, achando que não, é o temperamento dela, é o jeito dela, ela é quietinha assim mesmo. E às vezes é uma criança deprimida também. Às vezes as crianças são taxadas no nosso dia a dia como crianças hiperativas. E estava um modismo de chamar as crianças de hiperativa. E muitas vezes os transtornos de humor, entre elas a depressão, estão por detrás de alguns equívocos diagnósticos, sendo taxados de hiperativo. Mas essa depressão primária, cientificamente, os médicos não sabem da onde que ela vem. Por que que as pessoas nasceriam com a dificuldade, com menos serotonina ou dopamina que outras pessoas? Nós vamos encontrar uma explicação na doutrina espírita. O que que a doutrina espírita nos diz? Que se nós viemos com alguma habilidade, alguma facilidade, ou seja, para línguas, ou seja, uma facilidade para os esportes, ou seja, uma facilidade musical, essa pessoa não ganhou simplesmente um presente, um prêmio de Deus, em detrimento das outras pessoas. Porque senão nós teríamos um Deus parcial. Um Deus que privilegiaria algumas pessoas em detrimento de outras. Que todas as habilidades que temos, nós herdamos de nós mesmos. Pelo nosso esforço pessoal, pela nossa batalha, pelos nossos estudos, por nós tentarmos doutrinar em nós mesmos as nossas imperfeições e irmos nos melhorando. Então a gente vai trazendo para as próximas encarnações facilidades. Assim como as dificuldades também. Os problemas também. E inclusive essa deficiência de neurotransmissores. Seria um espírito que em encarnação anterior já convivia com suas dificuldades, que já convivia muito de perto com essa depressão, viveu de repente uma vida melancólica, uma vida de reclamações, uma vida toda lutando contra essa depressão e não conseguiu vencer. Vem para uma próxima encarnação já com a depressão ali, geneticamente, no seu corpo físico. Herdou dele mesmo. Porque tudo que nós sentimos, tudo que nós passamos, tudo que nós falamos, a maneira como nós nos posicionamos no mundo, isso aí tudo fica arquivado no nosso perispírito. Quando desencarnamos, desencarna só o corpo físico. Fica o nosso espírito, com todos os nossos sentimentos, com todas as nossas impressões, nesse perispírito. O perispírito vai moldar o próximo corpo físico, ou com as minhas habilidades, ou com as minhas imperfeições. Eu vou precisar de um material genético para esse perispírito moldar e dar continuidade ao próximo corpo. Então eu vou vir numa família que vai me dar a genética que eu preciso. Então, com certeza, eu vou vir numa família de depressivos, se eu preciso herdar isso aí. Se o meu perispírito precisa puxar determinadas características para eu dar continuidade nessa minha próxima reencarnação. E assim eu venho.
Por isso que a gente diz, tem um componente genético. Tinha outras pessoas na família que eram deprimidas. Um bisavô deprimido, um avô deprimido, um tio deprimido. Alguém na família que até se suicidou também, às vezes casos mais graves na família. E a gente vem naquela genética familiar para dar continuidade à nossa encarnação. Essa é a explicação da doutrina espírita para a depressão primária. Depressão secundária. O que é uma depressão secundária? É aquela pessoa, é aquele ser, é aquele espírito que nessa encarnação não veio com essa dificuldade de neurotransmissores. Mas vai começar a desenvolver a depressão nessa atual existência devido às coisas que vai acontecendo no seu cotidiano, no seu dia a dia. Isso começa quando? Pode começar também muito precocemente. Pode começar intraútero, numa rejeição materna, numa rejeição paterna. Pode dar continuidade ao nascimento, numa criança que convive num lar com um pai depressivo, onde a criança vai observando esse pai depressivo e vai se identificando com ele. A maneira que ele é, a maneira que ele age, e a criança vai olhando e vai aprendendo. Ou uma mãe depressiva. Nós aprendemos por observação. Aquilo que eu sou, muito tem do que eu vi do meu pai e da minha mãe? Sim, muito tem. Alguns estudos dizem que a personalidade de um ser, ele se forma, a grande base dessa personalidade até os 3 anos de idade. Depois até os 7 anos. E um pouquinho mais já na adolescência. E se a gente parar para observar, é isso. Até os 3 anos de idade nós, bem dizer, aprendemos tudo. Nós sabemos caminhar, nós sabemos falar. Nós já passamos pelas primeiras ansiedades, pelas primeiras frustrações, pelas primeiras tristezas. E como é que eu vi os meus pais lidarem com isso? Será que eles lidavam bem? Ou será que lidavam mal? Será que me ensinaram a lidar com frustrações? Ou me davam algum presente material, alguma coisa material, para eu ficar feliz e esquecer aquele problema e não se dialogava, não se conversava? Como é que eu fui ensinado? Diante de um problema, diante de uma dificuldade, eu era tranquilizado? Ou não tinha quem me tranquilizasse? Como aconteceu isso dentro dos nossos lares? É a maneira que a gente veio aprendendo e a maneira que a gente lida até hoje. E muitas vezes nós vamos, ao longo da nossa vida, enfrentando dificuldades do dia a dia. Perdas materiais. Nos causam tristeza, nos causam depressão? Sim. Mas como é que eu distingo tristeza de depressão? Porque a gente não pode confundir. Porque qualquer tristeza, de repente, eu vou achar que é uma depressão? Não necessariamente. Então, sintomas do tipo dores físicas. Agora já não saindo um pouco da criança e vindo para o adulto. Dores em todo o corpo. E muitas vezes vai ao médico e não acha onde é que estão essas dores. Faz exames, é uma dor no estômago, mas faz endoscopia, não aparece. Dores de cabeça, faz os exames, até tomografia, ressonância, e não aparece. Então o corpo é investigado e tu não encontra, mas as dores estão lá. Distúrbios do sono. A pessoa que não consegue dormir. Tem que tomar remédio para dormir. O que está acontecendo? O normal é a gente poder dormir. Se eu não estou conseguindo dormir, alguma coisa está acontecendo comigo. Pode ser a depressão que está por detrás disso. Ou a pessoa que fica com sono excessivo. Muitas vezes a pessoa está fugindo do seu dia a dia. Não quer entrar em contato com a vida que está sendo sofrida para ela, que está doendo muito. Então prefere dormir. Quanto mais eu dormir, melhor. Distúrbios alimentares. Comer excessivamente, porque é um dos prazeres que nós temos, é a alimentação, é comer. É comer um doce, é comer um chocolate, é comer bastante, porque pelo menos eu me sinto bem, me alivia. E a gente observa assim, todos nós que de repente estamos
um pouco acima do nosso peso ou muito acima do nosso peso, a gente tem que se perguntar: o que eu estou alimentando? Porque não é o corpo. Tanto é que o corpo está acumulando, então não é o corpo que está necessitando. Eu estou alimentando o meu emocional. O que está acontecendo com o meu emocional que eu estou precisando alimentar ele? O que está por detrás disso? É ansiedade ou é depressão? É um dos dois. E a gente tem que entender o que está acontecendo comigo. Então são sinais, é uma doença que a gente vai procurar sintomas e vai encontrar dos mais diversos. Irritabilidade, ficar com pavio curto, discutir por qualquer coisa, deixar de gostar das coisas que gostava antes, perder o interesse pelo trabalho que antes era uma fonte de auxílio às outras pessoas, era algo que lhe agradava e começa a não agradar mais. Diminuição do prazer. Começa a não sentir mais prazer nas coisas. Nem o prazer sexual, nem o prazer sexual. E muitas vezes o cônjuge acha que está acontecendo alguma coisa, que está havendo alguma traição, que está buscando num relacionamento extraconjugal a relação sexual, e às vezes não é. Às vezes a pessoa está deprimida e não sente mais prazer. Então essas são as inúmeras faces que a depressão tem. E como que nós fazemos para enfrentar essa depressão e para vencer ela? Já que muitas vezes as coisas são reais. Como é que eu vou lidar com a perda material se ela é real? Eu tenho que começar a entender qual é o valor que eu estou dando para as coisas. Poder entender também as coisas não só com o olhar no aqui e agora. Entender que às vezes algumas perdas que nós estamos passando, elas vão trazer para nós muitos ensinamentos. Um aprendizado que muitas vezes a gente não entendia, não sentia, não via. Às vezes necessita nós passarmos por alguma dificuldade até para nós despertarmos e acordarmos para os valores reais da vida. Aquele ditado que diz: vão-se os anéis e ficam os dedos. Então todo mundo que passa por essa situação, num primeiro momento, cai, fica triste, mas depois começa a ver um outro lado. Não, mas para aí. Eu sofri aquele acidente, eu me acidentei de carro, mas eu estou vivo, eu ainda estou encarnado. Minha família não sofreu nada de maior. Estamos todos aqui, então a gente começa a ponderar isso aí, começa a valorizar mais uns aos outros. Muitas vezes a gente vai se escondendo da vida, das nossas próprias dificuldades, dos nossos próprios medos, sublimando nossos sentimentos. O que quer dizer isso? Muitas vezes nós vamos buscando na diversão, no ato de beber, no ato de fumar, em alguma outra substância ilícita. Ou a gente se atira de cabeça no estudo ou no trabalho, fugindo desse autoconhecer. Fugindo de nós olharmos para dentro de nós mesmos. E às vezes vem uma doença, vem uma dificuldade que nos pega rapidamente e a gente cai, porque não estava preparado para parar. Aposentadoria. Uma grande causadora de depressões. Entro em contato com isso muitas e muitas vezes. Porque as pessoas não estão preparadas para se aposentar. Não conseguiram pensar que um dia iria vir ao natural a diminuição da energia do corpo. Não se prepararam para isso. Há pouco tempo, conversando com a família, o filho me dizia: o pai não sai da cama. Ele está tomando as medicações, está fazendo direitinho, mas ele não sai da cama. Quando a gente vai até lá e estimula ele sai da cama e trabalha. Qual é a profissão dessa pessoa? O que está acontecendo com essa pessoa? Nesse exemplo, é uma pessoa do campo. Uma pessoa acostumada a lidar com o gado, com a criação.
e ele não está tendo mais energia para fazer isso. Aí ele precisaria da ajuda. Só que cada um dos filhos tem os seus compromissos, outros. Tem outras profissões e não é sempre que pode estar lá. Então quando os filhos vão, ele tem aquele auxílio, aquela ajuda, aquela troca de energia e consegue ir para adiante. Aí vem as sugestões, o que nós vamos fazer? Pai, quem sabe você vem para a cidade, morar na cidade, fica mais perto de nós e tudo. Mas o que eu vou fazer na cidade? Se eu olho muitas vezes um idoso quando eu estou na cidade, e eu vejo aquele idoso sair de casa, de meia, caminha até a esquina, olha para um lado, olha para o outro, não vê nada e volta para dentro de casa. Eu não quero isso para mim. Eu não vou conseguir morar na cidade. Bom, o que vamos fazer então? Vamos diminuir a propriedade? Botar menos bichos? Pegar uma propriedade mais perto da cidade? Então fica-se buscando alternativas para ver como é que nós vamos lidar com essa fragilidade física. E nós muitas vezes caímos. Porque nós não estamos conseguindo entender algumas coisas que são naturais da nossa vida, que nós deveríamos estar preparados. Cada idade tem sua fase. A fase de criança, a fase de adolescente, adulto, jovem. Mudam as coisas para a gente? Muda, tudo muda. Muda o nosso corpo, ele enfraquece? Enfraquece. O meu corpo é igual a quando eu tinha 20 anos? Não, não é igual. E a gente tem que se ver assim, num contato saudável com a gente mesmo em cada fase da vida. Quem olha só com o lado material, só consegue ver tragédia e dor no envelhecimento. Agora, quem consegue olhar pelos olhos da doutrina espírita, olhar com o olhar de que existe muita coisa para nós vivermos, que Deus fez as coisas da maneira correta, que o nosso corpo sim precisa ir diminuindo a sua energia, a gente precisa muitas vezes ver o enfraquecimento, o envelhecimento desse corpo para nós começar a não valorizar excessivamente o corpo. Não termos uma vaidade excessiva. Temos que nos cuidar? Sim. As mulheres têm que passar um batonzinho? Tem. Tem que pintar as raízes brancas? Tem. O homem tem que fazer a barba? Tem que cortar o cabelo? Tem. Nós temos que nos cuidar. Faz parte do bom cuidado com o corpo, mas não pode ser excessivo. Então essa deteriorização, por mais plástica que se faça, por mais silicone que se coloque, não adianta. Vai aparecer na gente. E é importante que isso apareça. Para nós valorizarmos aquilo que precisa ser valorizado. Que é o que eu estou fazendo da minha vida. Então, muito das depressões que a gente vê no dia a dia, somos nós mesmos que causamos. Por não aceitarmos as coisas naturais da vida. É um filho que cresce, é um filho que sai de casa e muitas vezes a gente não quer, a gente não aceita. Eu tenho que aceitar, senão se eu não entender isso, que eu não criei o filho para mim, que eu criei o filho para o mundo, eu vou me deprimir. Porque uma hora o ninho vai ficar vazio, mas isso é o natural. Todos os filhos que vêm para nós é por um momento. Ah, mas eu perdi uma pessoa jovem. Não, ninguém perde ninguém. Em primeiro lugar, porque não era nosso. A pessoa vem por um período de tempo, que pode ser longo ou pode ser curto. Quantos anos cada um de nós vai viver? Não sei. 70, 75, essa é a média. Mas alguns podem ir antes. Ah, mas filho não poderia ir antes de pai e de mãe. Quem diz que não? Às vezes é um espírito que veio para cumprir uma jornada mais curta nesta encarnação. De repente, na encarnação anterior, abreviou sua vida. Passamos há pouco tempo e ainda está em discussão aquele desastre que aconteceu em Santa Maria com tantos jovens desencarnando. Mas ali naquele desastre, segundo até já informações recebidas da espiritualidade, tudo tinha um propósito. Sempre tem um propósito. Muitos daqueles jovens que desencarnaram cedo participaram em outras encarnações
lá da época do Holocausto. Também auxiliando, ainda jovens, com 18 anos, os judeus a entrarem em câmaras de gás e morrerem sufocados em câmaras de gás. Depois eles voltaram em missão, muitos em missão, com arrependimento sincero, porque estavam lá também amando, sob comando, eram jovens também. E nessa atual encarnação, tiveram que igual resgatar isso aí. Desencarnar cedo, passar pelo mesmo tipo de dor, o mesmo tipo de desencarne, também sufocados, mas muitos vieram bem preparados para isso. Profissionalmente, algumas pessoas que tive contato, que pude atender, famílias, o que descreveram desses espíritos? Que eram jovens que que estudavam, que eram bons filhos, jovens que auxiliavam a sua comunidade. Uma história de uma moça que a mãe me contou assim: doutor, a minha filha, ela nunca fez mal para ninguém. Era uma boa filha, estudiosa. Era uma filha, doutor, que se ela estava passando pela rua um dia de chuva e via um idoso se molhando, mesmo que ela não conhecesse, ela parava o carro, colocava o idoso dentro do carro e levava até a casa dele. Sem nunca ninguém dizer isso para ela, ela trouxe isso para ela. Uma dessas pessoas, e não foi só essa história, muitas outras eu ouvi de jovens assim, desencarnaram lá em Santa Maria. Sem a visão da doutrina espírita é muito difícil tu consolar um pai e uma mãe. Mas quando a gente começa a conversar e dizer que uma pessoa que teve uma vida dessa forma, desencarnou dessa maneira, não tenhamos dúvida de que é uma pessoa que está bem. Porque morrer é o ato de bem viver. A gente saber como a pessoa vai estar do outro lado depende do que cada um fez aqui. Então, ao invés de nós não aceitarmos, de nós brigarmos com Deus, de nós nos deprimirmos, o que a gente tem que fazer é ter esse entendimento da vida como algo mais do que uma vida única. Isso já vai nos ajudar a não dar valor para as coisas que não têm tanta importância. E aí a gente vai começando a tirar as depressões do nosso caminho, fazendo uma leitura certa, através do que a doutrina espírita nos ensina. Não valorizar excessivamente o que não deve ser valorizado. Bom, mas e quanto aos traumas que uma criança passou durante a sua vida, que eu citei antes? Pai depressivo, mãe depressiva, casal que se desentende e briga demais, separações, o divórcio. Como é que uma pessoa não vai se deprimir se vivenciou tudo isso na sua infância? Muitos, através do entendimento da doutrina, conseguem se libertar. O primeiro pensamento que a gente tem que ter é que não adianta a gente se rebelar com a história que viveu. Não adianta eu ficar bravo porque a mãe não me cuidava, o pai não me cuidava, porque eles brigavam. Não adianta eu ficar a vida inteira brigando contra isso e culpando eles, porque eu vou estar só me lamentando, me queixando e vou continuar depressivo, doente. Eu tenho que ter uma libertação disso aí. Eu tenho que fazer um entendimento que se eu vim nessa família, eu precisava ter vindo nela. Aquelas dificuldades que se passava lá não é por acaso que eu estava ali. Alguma coisa eu também fiz numa encarnação anterior e precisei voltar naquela família. A partir daí, até maus tratos que alguém possa ter passado, eu vou ter que compreender, vou ter que perdoar pai, mãe, quem nos magoou, para eu poder me libertar. Ah, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Eu até leio na doutrina, eu entendo que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo. Bom, se eu não consigo fazer isso sozinho, eu vou ter que buscar auxílio profissional para isso. Eu vou ter que buscar o autoconhecimento. Reolhar para a minha história para não ficar sempre ruminando ela. E não ficar eternamente sofrendo, deprimido. Porque muitas vezes a pessoa quer a medicação.
Só que a medicação, como o próprio nome diz, remédio, serve para remediar. Uma definição de remédio, de tratamento, eu tive com uma paciente minha. Eu pedi autorização para ela para falar isso. Ela chegou pela primeira vez no consultório, com sintomas de depressão, e pelos sintomas que ela disse, eu fiz uma indicação de uma medicação para ela. Passou um mês e meio, ela retornou ao consultório e eu perguntei para ela, como é que você está? E ela me disse, olha doutor, eu vou lhe responder de uma forma diferente, eu vou lhe dizer o que o remédio fez por mim. Eu disse, bom, então me diga. Ela olhou para um canto da minha sala e disse assim, doutor, o remédio me deixou de pé. Só que o remédio, ele pegou e colocou os meus problemas ali naquele canto. Então, eu estou de pé, mas os problemas estão ali. Eu estou de pé, mas eu tenho que resolver aqueles problemas. Porque os remédios não resolveram os meus problemas. Eu pedi autorização para ela porque eu achei a melhor definição de remédio. E eu coloco muito isso para as pessoas. Porque você não passa um tempo, primeiro que as pessoas querem uma mágica do remédio. Querem que 1 semana, 2 semanas, a pessoa já não tenha sintoma nenhum. Hoje, inclusive, ainda me defrontei com isso. Eu tive que explicar para uma mãe. Disse, olha, não é assim. Tem que esperar. O remédio tem que preencher os receptores, demora 1 mês e meio. Então, tem que aguardar. Mesmo assim, não vai resolver tudo. Porque aqueles problemas que estão ali dentro de casa têm que ser resolvidos. Porque o remédio melhora e a gente às vezes tem a tendência de empurrar com a barriga. Não toma atitude. Então nós temos que ver onde está o problema e ir de encontro a ele. Se não conseguimos sozinho, pedimos ajuda. Eu estou com um imenso problema conjugal. E eu tenho medo de falar, eu não quero resolver, porque eu não quero separação, porque tenho os filhos pequenos ainda, ou porque financeiramente eu não sei me manter sozinho ou sozinha. Bom, vamos ter que resolver a situação, mas o remédio, daqui a pouco tu vai estar aqui de volta, querendo aumentar a quantidade do remédio. Ou dizendo que o remédio está fraco. Ou querendo trocar o remédio. Ou querendo botar 2, 3 remédios. Não pode. Senão a depressão vai ficar sempre com a pessoa. Então nós temos que usar a medicação, sim. Antidepressivo causa dependência? Não, não causa dependência. O que causa dependência é faixa preta, que não é antidepressivo. Só que a gente não pode ficar a vida inteira só calçada no remédio. Nós temos que buscar um conhecimento doutrinário, nós temos que buscar uma religião. E tem estudos médicos que dizem que toda pessoa que frequenta uma religião pelo menos 1 vez por semana, independente de qual seja, vence mais facilmente uma depressão. Se recupera mais rápido de uma cirurgia, se envolve menos com drogas. Então a religião está aí comprovando cientificamente o seu valor. Além disso, se autoconhecer. Se eu tenho que buscar para o problema conjugal uma terapeuta de casal, busca, não é feio. A gente tem que sair dos preconceitos. Mas o problema é toda a família. Busca uma terapia de família. Mas o problema é comigo, os conflitos que eu passei na minha infância. Então busca te conhecer. Vai à terapia para a terapia individual. Vencer a si mesmo. Não é feio. A gente consegue vencer a gente mesmo. Mas a gente tem que ter esse esforço, querer. Passei por uma dificuldade, que nem todas a gente ganha, de dizer para uma família que, depois de um certo tempo tentando tratar um problema grave familiar, de dizer para a família que se nenhum dos envolvidos na família quisesse tomar uma atitude para realmente vencer o problema, que eu iria sair do caso. Porque não adianta eu desejar a melhora se as pessoas não querem se melhorar. Querem continuar empurrando com a barriga e vivendo uma doença. Então eu disse, a primeira perda que vocês vão ter vai ser de uma pessoa interessada por vocês. Porque não é só remédio. Então, gente, vencer a depressão, vitória sobre a depressão, ela depende de uma grande atitude de nós mesmos. Nós médicos podemos ajudar? Podemos. O psicólogo pode ajudar? Pode. Mas ajudar. A cura real vem de dentro de nós mesmos.
A gente tem que ter aquela vontade, a gente tem que querer, a gente tem que buscar resolver os problemas. Onde é que estão os problemas? Dentro de nós mesmos. E Jesus já dizia, né? Ajuda-te, que o céu se ajudará. Batei e a porta vos abrirá. Pedi e obtereis. Qual é o pai que, ouvindo um filho pedir pão, vai dar uma pedra? Qual é o pai que, ouvindo um filho pedir um peixe, lhe dá uma serpente? Se nós, que somos pais falhos, não damos uma pedra quando um filho pede um pão, não damos uma serpente quando um filho pede um peixe, o que não nos dará o Pai maior de todos nós, que é todo amor e bondade, quando nós pedirmos para Ele? Só que nós temos que pedir, mas fazendo a nossa parte. Entendendo que eu posso buscar uma medicação química, posso, mas eu tenho que querer resolver meu problema. Eu não posso ficar me enrolando. Porque senão passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, vai uma encarnação inteira e nós vamos voltar para a próxima encarnação ainda com a depressão. Ainda com os mesmos problemas a resolver. Ah, eu quero me matar. Não adianta. O espírito continua vivo. E eu me comprometo mais ainda, e sofro mais ainda. Se eu vejo alguém deprimido, eu tenho que perguntar: tu está pensando em te matar? Não tenham medo que a gente perguntar se alguém quer se matar. Não é por isso que a pessoa vai se matar. Mas a gente pode salvar a vida de alguém. Então, se alguém está triste, que a gente vê que está numa situação ruim, pergunta: tu está pensando em se matar? Se a pessoa disser que sim, confiar em você, você vai poder levar ela para recurso. Mas todos nós temos que fazer a nossa parte. Não brincar com a depressão. Às vezes as pessoas acham que depressão não existe. Que depressão é só pegar uma vassoura, um cabo de enxada que resolve a depressão. Não é assim. Todos somos pequeninos. Todos temos fragilidades. Todos temos problemas familiares. Todos temos problemas nos empregos. Todos estamos aprendendo. Então todos nós podemos nos defrontar com problemas no dia a dia. Amizade, ter um hobby, cantar, tocar uma música, ter um esporte, ter grupos. Temos o grupo da terceira idade aqui na casa. Então eu digo para os idosos: venham. A nossa universidade também tem grupo para idosos. Evangelização para crianças. Grupo de estudo, vão se envolver, vão conhecer pessoas com um astral diferente, com energia diferente, vão trocar energia, não adianta ficar encerrado dentro de casa. Uma coisa que me preocupa muito na depressão é quando uma pessoa começa a se isolar dos outros e me diz: doutora, eu não estou conseguindo rezar. Isso é muito preocupante. Porque aí a gente já vê que tem uma ação espiritual muito forte sobre aquela pessoa que está dominando ela. E ela não está conseguindo se defender nem através da oração. Isso é grave. Certa vez, ainda como estudante, estava no 2º andar onde eu morava, e era um dia que estava um pouco triste, saudade de casa e tudo. E veio uma voz bem assim: até joga, até tira. Eu não tinha muito conhecimento da doutrina espírita ainda. E disse: mas pô, que isso? Que pensamento é esse? Não estou tão ruim para isso. Consegui entender como se fosse um pensamento que não era meu. Tratei de sair dali. Tratei de desviar o pensamento, pensar em outra coisa. E eu não tinha um grande conhecimento da doutrina espírita. Hoje eu sei. Os obsessores estão à volta da gente. Eles aproveitam um canalzinho que a gente está ali descuidado, se deprimindo, para aumentar a nossa depressão e até fazer com que a gente faça algo que nem queria e depois se arrepende. Então, vigiar o pensamento. Orar, vigiar, buscar ajuda. Nada de se isolar. Gente, muito mais poderia ser falado, mas já estamos adiantados na hora. Que Deus ilumine a todos. Que essa boa energia permaneça com vocês. Vamos ter esse alerta, essa busca da ajuda para a gente vencer. Que essa boa energia chegue também às pessoas que nos assistem pela Web TV.